Você já ouviu falar da Quimbanda? O grande culto dos Exus e das Pombagiras? Laroiê, meu povo, Luna chegando e esse é o canal Contos Curtos, onde eu falo sobre as religiões afro-brasileiras. Hoje eu vou falar sobre a Quimbanda, uma religião que trabalha com os Exus e as Pombagiras, e que é muitas vezes confundida ou associada com a Umbanda e o Candomblé. Então, fique comigo até o final deste vídeo, que eu vou te explicar tudo sobre esse tema fascinante. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá? A Quimbanda é uma religião afro-brasileira que surgiu no século XIX a partir da mistura de elementos do candomblé, da umbanda, do espiritismo, do xamanismo e da magia europeia. A palavra Quimbanda vem do quimbundo, uma língua africana, e significa aquele que sabe lidar com as forças da natureza. A Quimbanda é uma religião que valoriza a liberdade, a individualidade, a autonomia e a realização dos desejos humanos, sem se preocupar com as normas morais ou sociais. A Quimbanda tem várias linhas, vertentes e ramificações, que podem variar de acordo com a região, a tradição e a preferência dos praticantes. Algumas das principais são a Quimbanda tradicional, que é a mais antiga e a mais fiel às origens africanas. A Quimbanda de Caboclo, que é uma mistura de Quimbanda com Umbanda e que incorpora os espíritos dos índios brasileiros, além dos Exus e Pombagiras. A Quimbanda luciferiana, que é uma mistura de Quimbanda com luciferianismo e que vê a figura de Lúcifer como um símbolo de iluminação e gnose, dentre outros ideais. E a Quimbanda Nagô, que é uma mistura de Quimbanda com Candomblé e que reconhece os orixás como os criadores dos Exus. Mas a maioria das Quimbandas vê os Exus e Pombagiras como figuras centrais da Quimbanda, sendo independentes e não subordinadas, e todos vibrando na energia primordial chamada comumente de maioral. O significado dessa força pode variar de uma quimbanda para outra, mas geralmente é interpretada como uma força ancestral de equilíbrio, onde é representado por uma trindade, onde há a representação do feminino e masculino, formando o equilíbrio de tudo que existe. Os Exus e as Pombagiras são espíritos que foram humanos e que, após a morte, optaram por continuar no plano terreno para interagir com os vivos, de acordo com seus interesses. Os Exus e as Pombagiras têm nomes, personalidades, histórias, preferências e poderes específicos, e podem ser classificados em diferentes categorias, como Exus de rua, Exus de cemitério, Exus de encruzilhada, Exus de mata, Exus de calunga e assim por diante. Embora nomes como cemitério e encruzilhadas para alguns remeta a coisas ruins, Exus são vistos como guardiões que andam por essas regiões para guiar e encaminhar almas perdidas. Alguns nomes famosos de Pombagira e Exu são Maria Padilha, Maria Mulambo, Exu Tranca-Ruas, Exu Caveira e Exu Mirim. A Quimbanda realiza seus cultos e cerimônias em locais chamados de tendas, templos ou terreiros, que são espaços preparados e consagrados para a prática religiosa. A Quimbanda também realiza seus trabalhos em locais abertos, como as encruzilhadas, os cemitérios, as matas e as cachoeiras, que são pontos de força e de contato com os Exus e as Pombagiras. Ela também usa vários elementos e objetos em seus rituais, como as velas, as bebidas, as comidas, as ervas, as moedas, as facas, as bonecas e os sigilos, que são símbolos mágicos que representam a força e as características dos Exus e as Pombagiras. Outras práticas usadas são a música, o canto, a dança e a batida dos atabaques, que são tambores sagrados para criar um clima de vibração e de sintonia com as entidades. Os praticantes também seguem uma sequência de passos em seus rituais, como a abertura e o fechamento dos trabalhos, que são orações e invocações que iniciam e encerram as atividades. A saudação e a invocação dos Exus e das Pombagiras, que são gestos e palavras que chamam e reverenciam as entidades. A incorporação e a consulta dos médiuns, que são pessoas que recebem e transmitem as mensagens e os conselhos das entidades. A oferenda e o despacho dos materiais,
que são atos de oferecer e de entregar os elementos e os objetos que são pedidos ou agradecidos pelas entidades. E a firmeza e a proteção dos pontos, que são atos de marcar e de resguardar os locais onde os trabalhos foram realizados. A quimbanda é uma religião que tem muitas diferenças e semelhanças com as outras religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. A quimbanda se diferencia da Umbanda e do Candomblé pela sua origem, pela sua história, pelas suas crenças, pelas suas práticas, suas entidades, pelos seus símbolos, suas cores, pelas suas músicas e pelos seus objetivos. A quimbanda se assemelha à Umbanda e ao Candomblé pelas suas raízes, pelos seus valores, pela sua ética, pelo seu respeito, pela sua tolerância e pela sua diversidade. É uma religião, ou como é considerado por alguns, uma prática religiosa que não se opõe nem se subordina às outras religiões de matriz afro, mas que se complementa e se enriquece com elas, formando um mosaico de expressões e de manifestações da cultura e da religiosidade afro-brasileira. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre essa religião tão interessante e tão importante para a nossa história e para a nossa identidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e de comentar o que você achou e o que você quer ver nos próximos vídeos. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Luna subindo e até a próxima!